Vamos lá. Boa noite, querido Giba. Estamos aí, estamos aí. Você viu que lá a comandante era quer dizer, a mulher já estava começando, né? Sim, Firme na virada do século, né? Legal, né? Nós vamos falar de mulher aqui hoje nós, também, nós vamos né? falar de mulher, vamos falar de mulher. E eu também não vou ficar enrolando muito, porque hoje a minha convidada tem muita coisa para falar. Eu falo bastante, eu sei que ela fala bastante também. Mas, Giba, antes de começar, primeiro um beijo para todos vocês, vitrineiros e vitrinautas ligados aqui no Papo em Alta. E, Giba, você sabe que você mora no meu coração, vou respeitar, porque você falou não precisa falar mais nada, mas amizade de longa data nossa, eu tenho muito orgulho de ter você prefaciado o meu primeiro livro. Muito obrigada, viu? Os entendedores entenderão. Mas ela, minha convidada super especial de hoje, ela é diretora de desenvolvimento organizacional e cultura na Unilever, é líder de saúde mental, olha, né? Setembro Amarelo e Bem-Estar, top voice no LinkedIn, mentora de jovens, mas além de tudo isso, uma pessoa muito querida que tem um lugar muito especial no meu coração, porque trabalhamos juntas, mas foi lá atrás, mas a amizade continua firme e forte. Ana Paula Franzotti, vem para cá conversar com a Madá. Oi, gente, que Oi. felicidade estar aqui com vocês. Boa noite a todos, todas e todes. Boa Madá, noite. querida, você, assim, é uma das minhas primeiras referências profissionais. Eu tenho um carinho e uma gratidão imensas, assim, por você. Então, estou muito feliz de estar aqui. Seria mais legal se fosse num estúdio ao vivo, né? Sim, sim, sim. E eu te digo, Aninha, de todo o meu coração, me permita você, né, te chamar de Aninha, Claro, porque por eu estou favor. bastante emocionada de verdade de conversar com você. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, Verdade. né? Mas o que é importante é que ficou toda essa amizade. Começamos, né? Nós nos conhecemos na Ford, trabalhamos juntas, né? A última área em que eu trabalhei na Ford foi junto com você, que foi a área de Exato. treinamento e desenvolvimento. E estou muito feliz de verdade e agradecida por você estar aqui, ter aceito esse convite, tá bom? Muito feliz, estou muito feliz. Ana Paula, a gente conversou um pouco à tarde, tem três coisas que eu gostaria de conversar hoje com você, mas eu acho que o mosquitinho que já me mordeu um dia também te mordeu, que é o mosquitinho de quem começa a escrever livros, né? E a gente, depois que faz o primeiro, parece que não quer mais parar. Inclusive o Giba, acabei de falar, ele que prefaciou o meu primeiro, inclusive sugeriu que eu mudasse o nome do livro, então foi bem bacana, né? Acrescentasse algo no nome do livro. Eu queria ouvir de você, você foi coautora de um livro chamado Mulheres que Transformam, Histórias Inspiradoras, você falou um pouquinho da sua trajetória nesse livro, não foi? Exatamente. E aí eu queria que você contasse para nós, né, como foi escrever o primeiro, sentir essa coisa, e também da tua trajetória que é inspiradora. Por favor, a palavra é sua. A escrita, na verdade, ela sempre me acompanhou. Eu sempre fui de escrever, eu sempre gostei de escrever, Sim. né? Mas nunca tinha passado pela minha cabeça escrever um livro, jamais, assim, jamais. E aí eu recebi o convite de fazer parte dessa obra, e aí tem vários aspectos que me chamam a atenção, né? Primeiro, a editora Líder, ela tem um selo que chama Selo Mulheres. Uhum. E ela só publica livros de mulheres autoras. Que bacana. Então, isso já é, para mim, já me chamou a atenção, né? E escrever sobre... Foi muito interessante que quando a gente fez a reunião de briefing, eu escrevo sobre o quê, né? Ela é livre, né? E aí eu fui olhar para dentro, na verdade, né? Fui olhar para minha trajetória mesmo, né? Que eu acho que a gente tem que ter muita gratidão pelas nossas origens, de onde a gente vem. Então,
eu comecei a trabalhar com 15 anos, né, oriunda de escola pública, né, sempre ralei muito na vida, né, sempre trabalhei muito, né. Então, eu acho que a própria trajetória da gente é um processo de transformação, né? Sim. E nesse meu momento profissional, na minha trajetória profissional, eu sempre quis devolver para as pessoas o que eu recebia, né? Então, acho que no livro eu falo um pouco disso, né? Eu falo um pouco da minha preocupação com as juventudes, né? Eu fui uma jovem que uma organização deu uma chance, né, num programa de estágio de nível técnico que tinha naquela época, né? Sim. E isso transformou minha visão de futuro, a minha visão de mundo, me deu a oportunidade de fazer uma faculdade, né? E foi mudando toda a minha trajetória. Então, eu falo bastante disso, assim, da importância da gente retribuir, da gente devolver. E eu acabo tendo um foco muito grande em juventude, né? Acho que a gente tem um momento super especial, como o Brasil, né? A maior população jovem da história é o momento que a gente está vivendo, né? 25% da nossa população tem de 15 a 29 anos, né? Então é uma bolha muito importante, porque esses jovens vão virar população ativa, né? Nos próximos 5, 10 anos, eles viram população economicamente ativa, né? Então, eu acho que eu tenho algumas bandeiras, assim, sabe? Que eu carrego comigo, assim. Então, a bandeira da mulher, do posicionamento da mulher. E eu me lembro, Madá, você vai se lembrar muito mais do que eu, porque eu não cheguei a trabalhar com ela. E eu achei o máximo chegar na Ford e tinha existido uma Marlene Matos, né? Que era uma mulher num cargo de liderança. Depois teve a Daisy, aí a Berenice. Então, assim, querendo ou não, sempre fui rodeada de mulheres que foram assumindo seu espaço, né? Sim. E, então, essa é uma bandeira que eu puxo muito. A outra é de inclusão racial, a outra é da juventude. Mas eu acho que, no fundo, quando eu resgato a minha história na escrita, é pensando muito em devolver um pouco disso, um pouco dessa história, para mais gente conhecer e para mais gente se inspirar, mais gente ter coragem, né, de achar que é possível sim, né? Vai ter dificuldade, mas é possível sim. Né? Acho que é um pouco isso. E tem um segundo livro, viu, Madá? Tem um livro que é sobre liderança humanitária também. Que eu já ouvi que você andou falando sobre isso aí em alguma rede, que eu nem sei mais qual, mas eu falei, já tá. Por isso que eu falei que o mosquitinho te mordeu. Mas eu queria voltar numa fala sua aí, porque às vezes eu falo uma coisa, as pessoas falam assim, madame, você fala demais sobre isso, não sei o quê. Mas nós viemos de uma escola chamada Ford. Se você que está ouvindo, talvez não goste da Ford, beleza, tudo bem, e é a vida que segue, mas nós viemos de uma escola chamada Ford e que lá no passado já valorizava as mulheres, como você falou, que você tinha 15 anos e entrou e percebeu que tinha espaço para as mulheres. E a gente sabe que muitas empresas ainda, infelizmente, não dão espaço como deveria dar. Mas eu quero um pouquinho antes de falar um pouco, explorar um pouco mais esse assunto, eu vi que nesse livro, quando você fala um pouco da sua trajetória, e eu posso falar porque eu te conheço, trabalhei com você, 3 aspectos importantes, que é a afetividade, né? E a gente agora está falando de liderança, vai estar escrevendo um livro sobre liderança, isso tem muito a ver como você lida, trata o seu pessoal, a afetividade, a escuta ativa e olhar para o outro de forma genuína. 3 aspectos que você coloca nesse livro. Eu queria que você detalhasse, explorasse isso conosco aqui, que eu acho que é tão importante, principalmente, né, questão escuta ativa. Fala conosco. Eu acho que as organizações, a gente vem de uma geração que primeiro era um foco em qualidade, depois em performance, então era gestão dos negócios e gestão de pessoas. Mas ainda havia muita aquela figura da liderança que era o dono da verdade, o que tinha todas as respostas, né? O autoritário, né? Então, assim, tinha uma hierarquia
que isso é oriundo da nossa história mesmo, né? Da Revolução Sim. Industrial, enfim, né? Do pós-guerra. A gente pegou tudo isso, né? Quando vem a internet, e aí o mundo vira um quintal de casa, isso começa a mudar, né? As novas gerações pós-internet começa a mudar o mundo do trabalho, né? E agora, efetivamente, a gente está vivendo a maior transformação do mundo do trabalho, porque a gente tem geração no trabalho 100% digital, né? Nem nasceu já no pós-internet, já está trabalhando. Então, assim, as musculaturas de liderança foram mudando ao longo do tempo, né? Com a pandemia, a gente vai, com a internet, pandemia, a gente vai vendo que as relações de trabalho não é mais sobre eu mando e você obedece, eu controlo o que você faz, eu vigio o que você faz. Sim. É sobre confiança, né? E as relações de confiança, elas acontecem na intimidade. E eu só posso ter intimidade se eu te escutar. Sim. Né? Eu só posso ter uma conversa franca se eu efetivamente te ouvir, com presença, né? Sem julgamento. Então, acho que essa é uma musculatura de liderança fundamental nos dias de hoje, né? A afetividade é você enxergar que ali é uma relação de seres humanos. Não é uma relação de máquina, não é uma relação de poder, de hierarquia, mas é uma relação de seres humanos, e seres humanos são afetuosos. Né? Então, hoje eu demorei muitos anos para não ter vergonha de me assumir uma mulher e uma executiva afetuosa, mas eu sou uma mulher executiva afetuosa. Né? Então, isso faz diferença. Isso não quer dizer que eu não fale de negócios, isso não quer dizer que eu não entrego resultado, porque não é um ou outro. É gestão de negócios e gestão das pessoas. E, por fim, essa questão da gente tratar o outro, e eu falo isso no livro, né? Durante muito tempo, eu verbalizava o ditado, vou tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado. E, na verdade, esse é um ditado muito egoísta, né? Porque se eu tenho escuta ativa, se eu tenho olhar para o outro, eu tenho que tratar o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. Sim. E não do jeito que eu gostaria de ser tratado. E isso abre um portal de possibilidades nessa relação de trabalho, né? De você entender onde... A gente também vem de uma cultura onde se valorizava o que faltava. Olha, você não tirou 10 porque falta isso. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito, olha, você tirou 9 porque você fez isso. Isso são as suas fortalezas. Agora vamos desenvolver o que falta para você tirar 10. Chegar no 10. É um olhar que muda, né? E você vai desbloqueando o potencial das pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Que essa tríade, ela nos ajuda a ser um gestor que, na verdade, assim, eu sempre me perguntei assim, que gestora você quer ser? Eu já fui workaholic, eu já fui a pessoa que não ouvia, que mandava, eu já fui esse líder nesses 30 anos que eu trabalho. Mas o que eu quero deixar de legado? Eu quero transformar a vida das pessoas de que maneira? Eu sendo a maioral? Não, eu quero que as pessoas sejam... façam o seu melhor, sejam felizes no trabalho, porque a vida já é dura demais, né? Então, se no trabalho também for difícil, aí é difícil. O legal de tudo isso é que a gente amadurece, né? Ninguém nasce sabendo e ninguém acerta o tempo todo, né? Total. E acho que é super legal quando a gente vê uma executiva como você falando, gente, eu não acertei o tempo todo, eu já fui pessoa que não ouvi, mas eu aprendi a ouvir, né? Uma coisa que eu sempre falo, Ana Paula, é a questão de que o líder ele precisa investir tempo nas pessoas. E quando eu falo investir tempo, é isso que você falou. Se eu estou te olhando com carinho de forma afetuosa, eu vou te ouvir, eu vou investir tempo, porque todos nós somos seres humanos e todos nós temos problemas. Quero te fazer uma pergunta com relação a isso, né? Dentro de tudo que você está falando. Voltando à questão das mulheres. Nós sabemos que hoje, e a gente vê cada coisa, né? Eu acompanho muito notícias de bastidores de empresas, porque serve de laboratório para a gente, principalmente quando a gente trabalha como consultor de empresas, né?
Eu vejo empresas que ainda não respeitam as mulheres em coisas mínimas. O que está faltando ainda? E eu não estou falando, às vezes, de uma empresa pequena que, né, ainda não virou a chave, mas eu estou falando, às vezes, de empresas médias, até grandes, que ainda não respeitam, não valorizam, ou às vezes tem até o discurso bonitinho, mas não na prática. O que está faltando, Ana Paula, para essas empresas virarem a chave, fazer a diferença, né? Na verdade, essas empresas estão perdendo vantagens que elas poderiam ter, porque tem várias empresas que se mantêm, ganham dinheiro, Sim. e, na verdade, tem lá 5% de mulheres em cargos de liderança, 10%, mas estão fazendo dinheiro. Mas elas estão tendo a chance de fazer muito mais dinheiro, de inovar muito mais. Nós somos a maioria da população, quase a maioria da população, e você precisa entender que isso é fundamental para o teu negócio. São dados reais, né? Você aumenta a sua lucratividade em mais de 30% quando você tem, sim, diversidade nos seus negócios, né? Então, não dá para fazer um produto para mulheres, um bando de homens fazendo produto para mulheres, né? Não existe isso, né? Então, você tem que se conscientizar disso. Não dá para você vender carro para mulheres e não ouvir as mulheres e não ter mulheres trabalhando. Não dá para você vender um serviço para mulheres e não ter mulheres no seu negócio. Então, assim, é tudo muito interconectado, né? Não E dá para para mim... ver. Oi, por favor, Madame. Não, por favor, não, por favor. E para mim, eu acho que tem uma coisa de tomar consciência de que isso, a gente vem de uma história estrutural de machismo, né, e de dominância masculina. Isso é estrutural da história do nosso país, né, da história da humanidade. Mas isso não pode ser a realidade no mundo que a gente vive hoje, né? Então, como é que você vai abrindo espaços? E a gente passa por diversas situações, né? Mesmo em empresas que dão passos adiante, né? A gente tem, na empresa que eu trabalho, por exemplo, nós somos 54% de mulheres em cargos de liderança no Brasil, nós somos mais do que os homens, né? E isso não quer dizer que todo mundo, 100%, não traz, às vezes, algum preconceito, alguma diferença, mas você precisa ir educando a sua organização para abrir os olhos, para abrir as possibilidades de crescimento da mulher nos seus locais de trabalho, né? Não tem outra alternativa, né? Que você tocou num ponto bastante importante agora, que é ir educando as pessoas para isso, né? Até na sua fala anterior, quando eu quase te interrompi, a questão da própria diversidade, né? Da inclusão, né? Nós hoje vivemos num mundo diverso e que nós precisamos respeitar toda essa população LGBTQIA+, né? Os negros, enfim, essa diversidade ela precisa estar e nós precisamos educar as pessoas, as empresas para isso. Às vezes eu vejo alguns comentários nas redes sociais que aí eu fico pensando, opa, precisa acordar, né? Não está por aí, não. Eu quero fazer uma pergunta aqui do nosso pessoal. Primeiro que tem um monte de gente te mandando beijo, né? O Luciano Berton está te mandando beijo. Que legal. Né? Com certeza deve estar lá do ladinho da Alê. Exatamente, né? Exatamente. Beijo para eles. E a Fábia Elmur está fazendo uma pergunta e colocando uma opinião aqui. Ana, o que fazer quando a pessoa está satisfeita com o 8 ou o 9? Ela está satisfeita, né? Com o 8 ou com o 9. E como despertar a motivação de querer melhorar? Ela está satisfeita. Ali, a pergunta está aí na sua telinha. E na sequência ela fala, acho que teria que reestruturar de cima para baixo. Agora não sei se tem a ver com essa pergunta ou com a última fala da Ana, mas vamos lá. Acho que teria que reestruturar de cima para baixo, dando mais oportunidades às mulheres de liderar e comandar. Esse é o comentário dela com relação à sua fala anterior. Mas vamos na pergunta. Acho que tem duas coisas bem importantes que ela fala, né? Essa última que ela fala das mulheres, é bem isso mesmo. Quando a empresa resolve
ter mais mulheres, ela precisa rever os seus processos, não tem como, porque você precisa... Seleção vai ter que ter mais mulher, candidata, você vai ter que ir revendo os seus processos. Você está certíssima, Fábio, certíssima. E sobre a pergunta, eu acho que vai muito do que você quer. Eu nunca fui obrigada a tirar 10 na minha casa, por exemplo. Meus pais nunca exigiram que a gente tirasse 10. Eles exigiam que a gente fizesse o nosso melhor. Né? E muitas vezes o melhor era o 9, porque a gente não tinha conhecimento para o 10. Agora, tem uma coisa que para mim é fundamental nos dias de hoje. A nossa capacidade de desaprender para dar espaço para as coisas novas. Então, o tempo inteiro, o que a gente sabe até hoje não é nada perto do que a gente pode saber, o que a gente pode aprender daqui para frente. Então, talvez o que você sabe até hoje te dá 8 e está tudo certo. Mas será que se você aprender alguma coisa adicional, não vai te trazer, vai te levar para o 6 e depois vai te levar para o 10 e está tudo bem? Né? Acho que não tem que ter essa... A gente tem que ter mais generosidade com a gente. Né? A mulher, de maneira geral, se ela está 60%, ela está 90% habilitada para se candidatar a uma vaga, ela não se candidata porque falta 10%. O homem, se ele tem 60%, ele vai se candidata, ele arrisca. Então, acho que a gente tem que também acreditar no nosso potencial e não só no que a gente sabe até agora, é acreditar que a gente pode muito mais e não se limitar ao que a gente sabe até agora. Né? Isso aí é perfeito. Inclusive, você sabe que hoje a maior parte do meu trabalho é fazer mentorias, né? E às vezes tem pessoas me falam essas coisas, não, você tem que arriscar. Mas eu não tenho, mas dá, arrisca. Mete as caras aí. Você não sabe, aprende, né? Aninha, vamos voltar na questão dos jovens. Né? Você estava falando que hoje nós temos uma população de 15 anos até 29 anos que estão aí na ativa, né? Entrando nesse mercado. Nós também começamos jovens, você com 15, eu tinha 18 para 19, começamos jovens numa multinacional que é exigente, né? E os jovens é a liderança do futuro, não é? Sim. Esses jovens estão aqui. E muitas, e até pegando até a minha fala na questão da mentoria, muitos executivos me procuram e falam assim, mas eu não consigo trabalhar com esses jovens, não. Porque o jovem de hoje é questionador, eu adoro isso, né? Questionador, pergunta, mas precisa um pouco mais ainda, né? O que nós, como empresas, podemos fazer para ajudar essa população jovem entrar no mercado de trabalho, se desenvolver no mercado de trabalho e atingir resultados? Assim, a gente tem que ter consciência de que se a gente não fizer alguma coisa, seja como indivíduo social, pessoa física, seja como empresa, nós vamos aumentar a desigualdade social nos próximos anos. Desses 50 milhões de jovens que existem hoje entre 15 e 29 anos, 22% deles não trabalham e não estudam. E na pandemia esse número chegou a 30%. Então, assim, a pessoa que não trabalha e não estuda, ela vai ter muito menos oportunidade. Então, assim, o conselho que eu dou é começa porque o tempo é urgente, o tempo urge. Mentore um jovem em situação de vulnerabilidade social ou econômica. Vá dar palestra gratuita, vá orientar, fazer uma orientação vocacional, qualquer coisa. Faça o programa Aprendiz na sua empresa. Não tem o programa Aprendiz, que é uma lei? Você não tem? Faça o programa Aprendiz acontecer na sua empresa, não para cumprir a lei, para fazer a cota, mas para tocar a vida desse jovem, para que ele possa efetivamente ter um mundo melhor. A gente fundou um movimento na Unilever, junto com o Magazine Luiza, que se chama Movimento Jovens do Brasil. Agora a gente está ofertando, quem quiser pode ir na página dos Jovens do Brasil, a gente está ofertando possibilidade de pessoas serem mentoras de jovens que estão passando por um programa que se chama Desbravar. Então, assim, vai lá, se inscreve, faz alguma coisa. Você mudar a vida de um jovem, você dá a possibilidade do jovem enxergar o futuro dele com possibilidades diferentes, você não imagina o impacto que isso gera ao redor dele. Um jovem que consegue
ser aprendiz, ele leva vários outros com ele. Então, e assim a gente vai mudando. Como você falou, né? O jovem é o futuro, mas a gente tem que investir nele agora, porque daqui 5 anos pode ser tarde e essa desigualdade a gente vai aumentando e a situação pode ficar muito, muito pior, né? Então, começa. A minha dica é sempre essa: começa, pega na mão do jovem, você tem tempo para mentorar é para ele que você vai fazer diferença. Tá ótimo, tá excelente. Mas então vamos voltar, porque você falou uma coisa aqui super importante. Vamos voltar, fala devagarzinho, como que é o projeto, quem é que pode de fato ser mentor. Eu já estou me candidatando, hein? Já vou escrever lá. Então vamos lá, dá os detalhes aí. Quem tem alguma experiência profissional pode ser mentor. Certo. Movimento Jovens do Brasil é um movimento que a gente fundou. Jovens do Brasil. Do Brasil. Tem no LinkedIn e tem no Instagram. Certo. Ele é um movimento criado de jovem para jovem, é um movimento, é um ecossistema orgânico que cria possibilidades de aumentar as oportunidades de melhoria de vida dos jovens. Uhum. Então, nós somos empresas, instituições, líderes sociais e os jovens, que são eles que fazem tudo acontecer, trabalhando para criar possibilidades melhores para o jovem. A gente atua nas políticas públicas, a gente faz e acontece. Esse movimento, ele criou um programa, um produto do movimento que se chama Desbravar. É um programa de qualificação. Parte desse programa é uma mentoria com alguém que já tem uma vida profissional. E por que a gente faz a mentoria? Para que o jovem não desista no meio do caminho, para que ele vai discutindo e dando possibilidades para esse jovem. Então, a gente está com inscrição aberta para a mentoria. Eu publiquei na minha página no LinkedIn ontem, tem lá o link para o formulário, está na minha página no LinkedIn também. Já então, está aí a página da Ana Paula aí, ó. Olha, que legal. Já está aí na telinha para você que se interessou nesse assunto. Entra lá no LinkedIn, na página da Ana Paula Franzotti, tudo junto, e você já pode ler e entender melhor sobre esse projeto maravilhoso. Adorei, hein? E o Irã, que está falando com a gente lá da Austrália, está dizendo parabéns pelo seu trabalho para ajudar os jovens que têm tantas oportunidades que não sabem o que fazer. Exatamente, é isso mesmo, Irã. É aí que a gente trabalha todo santo dia, para dar visão de futuro para esse jovem. Muito bom. E como que surgiu, já que você está falando de LinkedIn, como é que você, né? O LinkedIn falou assim, você é influenciador, é top voice. Como é que foi esse negócio aí? Conta para nós. Gente, eu achei que era trote quando o LinkedIn me falou, juro por Deus. A pessoa do LinkedIn me mandou, ela tinha me mandado um inbox e eu não tinha visto, porque eu não vejo inbox assim com frequência, eu vejo uma vez por semana, tal, porque é muita mensagem. Aí ela mandou num comentário, olha, eu te mandei uma mensagem importante. Aí eu, gente, é trote isso, mandei para o time de comunicação lá da Unilever, aí eles, não é trote, não. Mas é legal, né? Eles me reconhecem como uma pessoa que pode ser referência para orientação de carreira. Então, tem sido uma experiência bem... E é um exercício da minha escrita, né, Madá, também. Para mim, o maior reconhecimento foi esse, por ser reconhecida como alguém que influencia através da escrita, né? Porque no LinkedIn é através da escrita. Então, é muito legal isso. Muito bacana. Não só a escrita, né? Mas o que você coloca como ideias, né? Então, acho que esse é o fundamental, né? As suas ideias conectam outras pessoas, tem engajamento com outras pessoas, até porque você coloca isso de forma leve e tem você está escrevendo, e é o que eu acredito também, essa liderança humanizada, né? Nós precisamos cada vez mais de líderes humanizados. Bom, tem gente já escrevendo aqui que nós só temos 5 minutos. Né? Que, aliás, eu nem vi, eu não tinha visto, acho que talvez não tenha mais nem 1 minuto a cara dele. Mas só para encerrar, eu finjo que eu não vejo. Só para encerrar, Aninha, eu queria só que você desse as dicas finais para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Principalmente pegando esses 3 pilares que a gente se apoiou hoje, a questão dos jovens que você acabou de falar,
a questão das mulheres e, principalmente, né, de como que nós, líderes, podemos transformar o mundo. Minha fala final é assim: busque se autoconhecer, sabe? Busque desaprender e aprender. Não tenha muitas verdades absolutas, porque o mundo está evoluindo muito rápido, o mundo está mudando muito rápido. Às vezes nem está evoluindo, mas está mudando muito rápido. Ouça os mais jovens, né? Não critique, ouça, aprenda. Outro dia eu vi meu pai jogando videogame com meu sobrinho, né? Então, assim, uma pessoa de 70 e tantos anos e um menino de 6 anos. Se permita, né, experimentar. Uhum. E para as mulheres, assim, não desistam, não desistam. Levem o afeto, levem essa força que nós temos para todos os espaços que você puder e não baixe a cabeça, lute, que esse é um futuro melhor para todos nós. Eu tive a honra e o prazer de conversar hoje com Ana Paula Franzotti, minha querida amiga, que tem um lugar muito especial no meu coração. Super, super obrigada por esse momento que você proporcionou aqui para todos nós. Estou muito feliz, muito grata, Madá. Assim, é incrível ver o que, né, a gente se conhece desde 89 e assim é incrível ver o que a internet faz, né? A internet voltou a nos conectar e a gente nunca mais perdeu. Então, assim, eu estou muito emocionada, grata, com o coração cheio de amor. Muito obrigada mesmo por ter me convidado. Giba também, estou super feliz. E eu repito, realmente fiquei bastante emocionada. Tem gente falando que adorou. Solange, parabéns, Ana Paula, e o pessoal todo aqui do chat adorou a entrevista. Muito obrigada mais uma vez. E não escutei, não escutei. Ah, já acabou. Mas na próxima quinta tem mais. E olha, próxima quinta-feira tem outro convidado bacana, que por sinal nós conhecemos, que é o Luiz França, que acabou também de lançar um livro, Cultura da Confiança. Um beijo grande no coração de vocês, vitrineiros e vitrinautas. Até quinta que vem.